Acompanhamos aqui na Jovem Pan News a coletiva de imprensa que anunciou 5 novos titulares de ministérios do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Temos muito o que repercutir aqui no Morning Show, afinal de contas temos os nomes de Mauro Vieira para o Ministério das Relações Exteriores, então o novo chanceler aí brasileiro, a confirmação de Fernando Haddad como novo ministro da Fazenda, o novo ministro da Justiça será o ex-governador e senador Flávio Dino, José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, e Rui Costa, governador da Bahia, como novo ministro da Casa Civil. Ô Zé, eu quero uma avaliação inicial sua. Eram os nomes que a gente previu ontem, né? Previsível, né? São ministros ali do bolso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o grupo do PT. Eu tenho conversado ali com integrantes desse grupo de transição, que mostram que o problema maior será exatamente os outros ministros, né? Aí a chamada cota pessoal, que é o funcionamento, a base, o núcleo, que já se chamou de núcleo duro do governo, né? Esses ministros é que vão gerir o governo. A indicação clara de que o ex-governador da Bahia, né, Rui Costa, não é ex-governador, porque ele não saiu para se candidatar, né? Ele é o nome para gerir o governo. O Lula adota esta delegação, como foi a Dilma no governo dele, né, que se achava no direito de chamar a atenção colegas ministros na esplanada dos ministérios. Então, Rui Costa é o novo poderoso do governo Lula. O Flávio Dino terá uma missão ali muito diferente, que é enquadrar, segundo a ideia do Lula, eu não torço para isso, mas é a ideia do Lula, enquadrar a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e fazer aí uma reforma. Ele indica que quer uma reforma nas polícias, né, que são cargos de Estado e não de governo. Ele não está satisfeito com a atuação da polícia, pelo que ele fala, né, com a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, fazer uma mudança no relacionamento das polícias com o ministro da Justiça. Até agora, o ministro da Justiça é um mero chefe administrativo das polícias federal, Polícia Rodoviária Federal e outras polícias, como penitenciárias e tal. Trazer essas polícias para o comando do ministro da Justiça é, no mínimo, inconstitucional, porque essas polícias, elas são independentes, né? Administrativamente é que estão aliadas ao ministro da Justiça. E a notícia é também que não haverá a criação do Ministério da Defesa, da Segurança Pública, como ele prometeu na campanha eleitoral. O José Múcio já estava previsto, né? Ele queria Ricardo Lewandowski, mas aí os militares disseram, olha, isso aí parece uma intervenção do Supremo Tribunal Federal no Ministério da Defesa. Então, evoluiu-se para José Múcio Monteiro, que não é do núcleo petista, mas é um apoiador antigo do grupo do PT. Tanto é que ele não foi ministro do presidente Jair Bolsonaro porque preferiu não ser, mas ele teria lugar no governo Bolsonaro, porque ele tem essas ligações com o PT. E ele, o presidente eleito, dá a José Múcio ali uma autonomia, mais ou menos, para definir os nomes dos comandantes das armas. Na verdade, já está definido e o critério é a antiguidade, é um critério militar e não há interferência do governo nisso aí. Zé, por outro lado, o Mauro Vieira, Relações Exteriores, Zé, que também já é conhecido. Deixa eu só me despedir de quem nos acompanha pelo rádio. Você que está aí no rádio nos acompanhando nesta sexta-feira, você fica agora com Brasil e Croácia e toda a cobertura da Jovem Pan News. Muito bem, são 11 horas e 27 minutos. Zé, segue o seu raciocínio, me perdoe, querido, só para a gente se despedir aqui do nosso queridíssimo público do rádio, por favor. Perfeito. Então, assim, já está fechado a indicação dos ministros. O que eu queria dizer, em complementação, é o seguinte: haverá a apresentação de um resumo do governo Bolsonaro, né? Eu sei que há um levantamento, eles estão usando os dados que foram apresentados pelos ministros para virar arma contra o presidente Jair Bolsonaro e o governo do presidente Jair Bolsonaro.
Então, a ideia é que, ao apresentar o novo governo, a estrutura do novo governo, que ainda não tem, né, haverá também a apresentação de críticas duras sobre o governo Bolsonaro, ou seja, Lula não desceu do palanque e é um indicativo forte de que as dificuldades dele aumentam. Ele tem que entender que foi eleito para continuar o país, a vida do país, e não para agredir o presidente Jair Bolsonaro ou os apoiadores dele, que agora devem ir para a oposição, né? O discurso dele deveria ser no sentido de governar para todo o país. Então, a ideia é essa, haverá apresentação, né, entre dia 21 e 22, da estrutura do novo governo, secretarias, a indicação de que serão 32 ministérios, né? E é pau no Bolsonaro, aí, segundo essa proposta do Lula, que eu acho equivocada. Mastro, ele começou a coletiva de imprensa já justificando a ausência tanto de negros quanto de mulheres, né? Você viu, né, Paulo? Exatamente. A falta de diversidade nesses primeira coisa que ele iniciais. falou, ele nem anunciou os nomes, ele já começou falando porque, obviamente, não tinha ninguém representativo desses segmentos ali no anúncio. Cadê os negros? Cadê os trans? Cadê as minorias? Cadê os indígenas? Cadê as pessoas com deficiência? Não, as mulheres não estão. Por quê? Porque elas não fazem parte. Na verdade, eles utilizam as minorias para chegarem até o poder e depois eles esquecem das minorias. Um detalhe interessante para a gente analisar desse pronunciamento em relação a todos os pronunciamentos que faz o governo Bolsonaro é a falta do tradutor de Libras, para dar acessibilidade, né, às pessoas que porventura têm essa deficiência e não conseguem escutar. E nem isso a gente consegue ver nesse governo Lula, que tanto se diz um governo inclusivo, um governo das minorias. Isso a gente não enxerga. Agora nós temos diversos pontos para comentar aqui. Eu queria iniciar com a fala dele dizendo que o governo Bolsonaro é um governo de corpo grande e cabeça pequena. E é justamente ao contrário. O governo Bolsonaro ele é um governo de corpo pequeno e cabeça grande. Por que corpo pequeno? Porque ele reduziu o corpo do Estado. Ele privatizou diversas empresas, reduzindo diversos postos de cabide de emprego, né? E pensando com a cabeça. Então, é um governo que reduziu a máquina pública, reduzindo o custo da máquina pública e aumentando o resultado, né? Nós saímos de empresas deficitárias para empresas que passaram a ter lucro, e lucros bilionários, como foi o caso da Petrobras, né? Outro feito foi o maior PIB registrado nos últimos 28 anos do que foi registrado no último trimestre. Então, o Lula, ele utiliza do que ele sempre faz, que é ficar vomitando números mentirosos, números falsos, como ele já disse que fazia com as crianças que passam fome, que é uma metodologia dele. Outro ponto interessante foi que ele citou que este governo será um governo de liberdade de expressão, né? Ele citou isso exatamente dessa maneira: liberdade de expressão e comunicação. Eu queria entender como seria isso. Seria através do projeto de regulação de mídia, que já paira na nossa sociedade? É exatamente este o projeto que ele quer implantar? Isso é liberdade de expressão para ele, calando quem pensa diferente? Eu acredito que não seja desse jeito. E a citação dele de que esses nomes possuem viés técnico. E eu acredito que sim, são técnicos opostos aos postos que estão pleiteando ocupar. Sim. Flávio Dino, como ministro da Justiça, ele é ex-governador ali do estado mais violento do nosso país, que tem índices de violências alarmantes, tá? E como já bem dito aqui, projeto de desmilitarização da polícia está em jogo. Haddad, né, com certeza a bolsa vai para o chão, vamos acompanhar aí após esse pronunciamento. E Rui Costa, na Casa Civil, vai gerir todas as ações do governo, né, o nome mais forte do governo, que também foi governador da Bahia, tendo a Bahia como um dos estados que registra o maior índice de pobreza extrema no país. Então, eu vejo que o viés técnico é justamente contra a tecnicidade que teria que ter esses nomes. E só para fechar, para não tomar muito, né? Primeiro ele cita o Pronaf como uma forma de voltar à segurança pública. Será que ele não sabe o que é Pronaf? Pronaf financiava as famílias de pequenos agricultores rurais para investirem nas suas terras. Na verdade, foi uma ferramenta usada pelo governo do PT para fortalecer
a milícia, que era o MST. E outro ponto, só para fechar, ele disse que é um incômodo um presidente viajar em voo de carreira, né? Na Suíça, pessoal, político anda de bicicleta. Então, para mim, esse governo é uma farsa e é o presságio da grande tragédia que está vindo por aí. Muito bem. Conradão, vou pedir para você ser bem objetivo nessa análise aí desses 5 nomes que foram definidos e colocados ao público hoje, faltando apenas 30 minutos para o Jogo do Brasil. Isso aí é uma belíssima estratégia para que ninguém fale sobre esse assunto, certo? Aí é que tá. Bom, a gente sabe que o PT teve grandes de seus membros presos, né? Era uma formação de quadrilha. E é a primeira vez que a gente vê aí na história do crime organizado que as futuras vítimas, nós, o povo, assistimos aí ao vivo, em tempo real, a quadrilha se preparando para nos roubar. A gente já conhece aqueles nomes, a gente sabe como é que eles vão nos roubar, a gente sabe onde é que eles vão fazer isso. E a gente não pode falar sobre isso, não tem a que recorrer, porque foi a justiça que liberou esses mesmos bandidos a voltarem ao poder. E quem chamar eles de bandido pode ser preso. Quem se manifestar contra pode ser preso, sofre censura. Porque teve uma primeira repórter ali que perguntou, tá, mas por que dessa pressa, né? Falar logo, uma sexta-feira, antes do Jogo do Brasil, Lula ali tá com a voz estragada, a gente tá vendo? A resposta eu vou dar. Eles foram descontar o cheque das Forças Armadas. A gente está vendo um calor aqui no Brasil falando no artigo 142, Bolsonaro em silêncio, a onça vai beber água, o próprio filho do Bolsonaro falou ontem, aguardem, meu pai não vai deixar ninguém na mão, a gente vê as pessoas nos quartéis. Hoje ele foi descontar o cheque do pedido dos militares, como o Zé Maria falou. O Múcio não foi uma escolha do PT, o PT não quer o Múcio. Eles foram dizer, olha só, apresentei publicamente a minha voz, dizendo que agora o ministro que vocês querem foi dado. Falei que ele vai ter liberdade para escolher todos os seus dirigentes, todos os seus comandantes. Falei que vou dar aumento para as forças. Falei que vou dar mais equipamento para as forças. O cheque está descontado para que a gente não tenha nenhuma repercussão de alguma possibilidade de artigo 142, tic-tac, acontecer no final de semana. Isso é a pressa do Lula. A gente vê ali o Rui Costa, o chefe dos milícias. Cara, Rui Costa, governador da Bahia, para encerrar meu comentário, esse cara é o cara que comprou de uma empresa de maconha respiradores com dezenas de milhões de reais e não recebeu. Esse cara vai ser o líder dos ministros. Fernando Haddad, um incompetente, nem como prefeito de São Paulo o povo quis. Então a gente está vivendo o país da piada pronta, só que está diante dos olhos de todo mundo. E aí o que a gente pode fazer? Conversar aqui, falar que não gosta, né? Na televisão, porque o resto do consórcio já tava todo mundo de ha-ha-ha das piadinhas do Lula. Então, tá aí. Voltamos ao Brasil de décadas atrás, mas a gente sabe que toda essa mentira que está sendo contada, que o Bolsonaro quebrou o Brasil, é porque hoje, no presente, a gente escreve as coisas que ficarão lá no passado. E aí as pessoas, quando forem estudar o passado, vão construir o futuro baseado nas mentiras que estão sendo contadas hoje. O Brasil está num momento crucial. Ou a gente toma decisões importantes aqui, ou a gente vai ficar para trás durante muitos e muitos anos, meus amigos. Muito bem, turma.